A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live ao vivo, dos estudos da Rádio Louvador Oficial. Aleluia. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos que estão aí presentes, né? Estão chegando nesta live maravilhosa. Outros irmãos vão chegando, se aproximando, né? Dividindo aí esse conhecimento, essa bênção de evangelizar através da internet, né? Você vai dividindo aí o link, mandando para os seus amigos, para o pessoal da sua igreja, para o seu pessoal do grupo do WhatsApp, do Instagram, enfim. Compartilha essa live aí enquanto você vai fazendo essa bênção, né, de evangelizar através da internet. Eu vou estar louvando ao Senhor, iniciando com louvor, e logo em seguida nós vamos estar meditando, refletindo, né? Uma reflexão todos os domingos agora, pensando nas coisas do alto, né? Então estaremos refletindo. Hoje a live será um pouco mais rápida, né? Vamos fazer menos de 1 hora, porque hoje tem Santa Ceia, começou os cultos presenciais, então a gente tem esse compromisso hoje na igreja. Então você que não tem uma igreja para ir hoje, não tem algum local, né? Você gostaria de conhecer uma igreja, está nas mediações de São Paulo, Jabaquara, né? Perto do Horto. É isso mesmo? Então você é o nosso convidado, né? Vai estar na Peniel em Cristo, tá? Rua Dulce de Moraes 773, tá? Jardim Água Funda. Então você é o nosso convidado para estar participando conosco da Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, que você seja bem-vindo a esta live e nos ajude a compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter acesso à glória de Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Aleluias. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. É isso daí, clamamos o nome de Jesus. Tem momentos, irmãos, que pensamos em olhar para trás, parar,
não continuar, né, desistir. Mas é nesta hora, né, que devemos clamar o nome de Jesus. Então o tema hoje é o que está combinado não sai caro. É um título meio estranho, né? Meio diferente. Eu confesso a vocês que eu tenho que fazer alguns cartazes antes, como eu fazia, né? Conforme eu tinha por costume fazer uma semana antes, uns 10 dias antes, pelo menos uns 2, 3 dias antes, né, das lives, e colocar os temas e colocar essa chamada. Mas ao mesmo tempo que eu tenho vontade de fazer isso para ter mais público, né, para ter mais pessoas, ao mesmo tempo eu tenho vontade de não fazer, por causa que eu fico vendo às vezes as lives que acontecem por aí, né, questão da insistência de público, de audiência, de seguidores e tudo mais. Aí nesta hora eu tenho vontade de não fazer. Aliás, quando eu começo a ver as coisas que é falado, né, os absurdos que a gente vê por aí, falando sobre as coisas do alto, né, lives que não tem nada a ver com a questão do pronunciar o evangelho, de levar as boas novas e falar a verdade das escrituras, eu às vezes tenho vontade de não fazer mais live. Essa é a realidade. Mas toda vez que eu falo eu não vou fazer mais live, Deus parece que envia alguém para me incentivar a continuar fazendo live. Né? Essa semana estava decidido que eu não ia fazer mais, ia dar um pronunciamento, falar para os irmãos e ia parar. Né? Ia ficar os domingos mais de boa. Né? Enfim. E aí, tentei arranjar várias desculpas, né? Arranjei desculpa da internet, arranjei desculpa de várias situações para me poder parar. Né? E essa semana, por incrível que pareça, quem entra em contato comigo, meu tio, JB, né? O tio da minha esposa. E aí ele passou algumas ferramentas que dá para se usar melhor, né? Dá para se utilizar o OBS, dá para fazer umas lives mais interativas, né? Enfim, me deu algumas dicas, me deu alguns conselhos, me abençoou com uma máquina, né? Mais moderna, mais avançada, né? Para poder fazer as lives em questão de fluir a internet e não ficar travando, né? Equipamento melhor. Então, quando eu estava pensando em desistir, Deus envia alguém para poder me presentear com equipamento para melhorar as lives. Ó. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero parar de fazer, porque não quero ficar igual ao povo que anda fazendo live aí, não tem nada a ver, não tem porquê, não sabe nem por que tá fazendo. É gente que vem de muito tempo, irmãos, e não fazendo live, mas levando as boas novas, pregando sobre Cristo. Né? Porque eu posso rodar, irmãos, posso pregar sobre o que for. Aliás, falar sobre qualquer tipo de assunto. Mas tudo que eu falo, no fim, tem a ver com a cruz, tem a ver com Cristo, tem a ver com a pregação do Evangelho, tem a ver com a pregação da salvação. Eu fui levantado a pastor, mas eu acho que eu nunca deixei de ser evangelista. Né? Fui chamado primeiro evangelista, ungido evangelista. Foi o primeiro cargo eclesiástico que eu tive. Foi de obreiro para evangelista direto. E as minhas pregações sempre foram falando a verdade das Escrituras e falando sobre Cristo, sobre a verdade do Evangelho, sobre as boas novas. Quando eu coloquei esse título, irmãos, que o que está combinado, né, não sai caro, e isso é um dito popular, o que se combinou não sai caro, para a gente meditar um pouco sobre o que as Escrituras diz sobre quando você aceita Cristo, né? Sobre o viver com Cristo e o viver no mundo. As Escrituras diz que quando nós verdadeiramente, né, decidimos a viver com Cristo, automaticamente a Bíblia ensina dizendo que nós viramos inimigos do mundo, né, e amigos de Deus. Porque todo aquele que resolver seguir a Cristo verdadeiramente se torna inimigo do mundo. Então veja bem, o que é combinado não sai caro. Você quer servir a Cristo, você vai ser inimigo do mundo, você não vai ser amigo deles. Porque você vai ser contra as obras das trevas, você vai ser contra as obras da iniquidade, do pecado,
Você será contra aqueles que praticam as coisas fora daquilo que está escrito, da lei, da sã doutrina. Então, quando você decidiu seguir a Cristo, Cristo não te enganou, nem as Escrituras mentiu para você acerca que não seria fácil. A Bíblia fala alguns textos dizendo assim, não vai ser fácil, mas eu venci o mundo, você também vai vencer. Cristo ensina que ele também padeceu, sofreu, foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado. Os discípulos colocam vários testemunhos dele, dizendo que viveram prisões, viveram açoites, né? Foram maltratados, enfim, passaram necessidade, foi uma coisa estreita servir a Cristo, foram perseguidos, etc. Então, quando Cristo nos convidou você, convidou a mim, para vir para o Evangelho, ele não mentiu. Ele não te fez uma proposta que seria mágica, e nem seria uma coisa instantânea, a mudança de tudo, de vida em si. As pessoas hoje, nos dias de hoje, né, comparando de 25 anos atrás, quando aceitei a Cristo, e de hoje, as pessoas hoje aceitam a Cristo pensando em algum benefício que vai ter dele. Normalmente, em questão financeira, eles querem ter uma vida próspera. E o decorrer dos ensinamentos dos líderes das grandes igrejas de hoje em dia, eles ensinaram, né, a nova juventude, a nova leva cristã, o novo povo cristão, né, essa nova era cristã, que a igreja, Cristo, o buscar a Deus é para você ser próspero, ter muito dinheiro, ter dinheiro na conta, montar empresa, enfim, dá tudo certo na parte financeira, né? Então, essa é a nova geração, a geração que busca a Cristo baseado no que ele pode dar, no que ele pode oferecer. E quando isso não acontece, eles cobram a Deus, eles cobram a Cristo, né? Eles cobram o Evangelho, eles cobram a palavra de Deus, dizendo, está escrito que o Senhor ia me prosperar, está escrito que eu ia ficar bem de vida, está escrito que a minha vida seria próspera, abençoada, financeiramente eu seria em abundância, está escrito que o Senhor daria 100 vezes mais. Enfim, eles cobram os textos das Escrituras, que na verdade é real, mas não é da forma que se pensa, né? Não é de uma forma mágica, de uma forma que aceitei a Cristo, fui lá na frente, fiz a confissão, né? Fiz a oração da confissão e eu volto para casa, e quando eu chegar em casa era uma casa humilde, agora do nada é uma mansão. Alguém mandou no meu celular um WhatsApp, uma mensagem dizendo assim, aquele carro que você tinha era um carro popular, você acabou de ser sorteado na loto e você pode comprar o carro mais caro que você quiser. É instantâneo, é uma coisa mágica. Não é mágico. Então, o que está combinado não sai caro. Esse é o tema de hoje. Então, as Escrituras vêm nos mostrando que o convite de Cristo para a nossa vida, de uma vida transformada espiritualmente. E automaticamente ela se reflete na vida física, na vida cotidiana, né? Mas primeiro é trabalhar de dentro para fora. Essa vida próspera, essa vida transformada, essa vida de transformação de caráter, de atitude, de postura, de palavreado, de linguagem, né? Quem falava muito palavrão hoje não fala, quem fumava não fuma, quem usava droga não usa, quem roubava não rouba, quem traía a mulher não trai mais, quem traía o marido não trai mais, enfim, toda a vida transformada, de uma mente transformada, de uma mente renovada, de uma mente modificada, se transforma de dentro para fora. E as pessoas de fora começam a notar, nossa, mas ele era de um jeito, mas agora não é mais. Nossa, ele era de uma forma, mas agora não é mais. Ele agia de um jeito, mas agora não age mais. E aí as pessoas começam a dizer, nossa, ele realmente, o evangelho mudou ele. Nossa, ele tá crente, né? Você viu como que ele tá tudo certinho, andando correto, não aceita as coisas erradas. Então a mudança vem de dentro para fora. A Bíblia mesmo ensina-nos, dizendo que a mudança começa de dentro do homem para fora. Né? A paz do Senhor, irmã Dias. É irmão Dias ou irmã Dias? Ivonete. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo à live.
Deus abençoe a Marine, Deus abençoe. Guilherme Oliveira, Deus abençoe. Irmão James está aí conosco também, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, o que é combinado não sai caro, irmãos. Cristo primeiro foi totalmente verdadeiro conosco. Ele abriu todo o jogo, ele deixou tudo escrito. Dizendo, ó, você vai me aceitar, mas não vai ser mar de rosa. Você vai ser perseguido, caluniado, né? Você vai ser, as coisas não vão ser fáceis. Por amor do meu nome, né? Te perseguirão. Mas tem bom ânimo, ou seja, tem alegria, tem a tranquilidade. Eu venci o mundo, você também vai vencer. E aí ele diz em outros trechos, como Apocalipse também, ele fala, ó, estreita é a porta que conduz à vida eterna, mas larga é o caminho, a porta que conduz à perdição. Ou seja, ele está sempre dizendo para nós que seguir ele não é fácil. Ó, outro trecho, ele diz assim, você quer me seguir? Toma a tua cruz e siga-me. Ele não diz, larga a tua cruz, larga o sofrimento, larga o que você está passando, ou as situações difíceis. Ele fala assim, ó, pega a tua cruz e siga-me. Mas ele dá garantia aqui que o seu fardo é leve. Né? Ele vai tomar sobre si as nossas dores, as nossas aflições. Então, o que está combinado não sai caro. É um trato, irmãos. É conversado antes. Foi conversado antes. Então, nós aceitamos a Cristo sabendo o que nós estávamos fazendo. Sabendo que o evangelho não seria fácil, mas que nós venceríamos. Sabendo que nós seríamos inimigo do mundo e não seríamos amigo do mundo, mas nós venceríamos. Sabendo que toda a amizade que nós tínhamos, eles iam se afastar. Porque quando você começa a falar a verdade para alguém, as pessoas não querem ouvir a verdade. Então você seria de poucos amigos. E se Deus te levantasse como um profeta na terra, né, para profetizar as nações, você não teria amizade com ninguém, talvez nem a família teria. Seria solitário, sozinho, porque a vida de um profeta, segundo aos olhos das Escrituras, ele é só, ele é solitário. Porque falar a verdade, explicar a verdade, trazer a verdade, fazer uma live que nem estou fazendo, e tem muitos que fazem, né? Que falam como que está escrito, dizem na cara o que está dizendo o texto, né? Não como melhores que ninguém, mas só falando o que está escrito, e que Deus se responsabilize do que se escreveu. Mas trazendo realmente a verdade, a luz da Bíblia do que é. Então, quando você começa a fazer a vontade de Deus, segundo está escrito, que foi combinado, né? Você acaba desagradando muitos. E não sendo agradado, né? Não sendo a pessoa agradável. Oh, que legal, que bacana. Não, as pessoas não querem ouvir a verdade das Escrituras. Mas o tema aqui é: o que foi combinado não sai caro. Irmão, quando você aceitou a Cristo, a Bíblia fala que foi escrito o seu nome no livro da vida. Ou seja, foi lavrado uma escritura, foi feito um combinado, foi escrito com caneta, e a Bíblia fala que foi com caneta de sangue, escrito a sangue. O preço foi pago por preço de sangue. Então, quando eu aceitei a Cristo e aceitei as condições, eu fechei um negócio, eu fechei um tratado, eu aceitei as condições. Amém? Então não tem como, irmãos, você, eu, nós queremos viver no Evangelho do nosso jeito, da nossa forma de ver, de pensar, de agir, sendo que já tem uma escritura, já foi tratado conosco isso. Então quando Deus nos trouxe, nos convidou para vir, para fazer parte da sua luz, né? Que a Bíblia fala que nós fomos tirados das trevas, que nós andávamos em trevas, mas agora não andas em trevas. Agora sois da luz, então andai como os filhos da luz. Quando ele propôs isso para nós, com a maior clareza possível, dizendo tudo bem claro, usando de verdade conosco. Ele não falou para nós, ó, você vem para o Evangelho e faça do Evangelho conforme você quiser. Haja no Evangelho conforme a sua vontade. Faça do Evangelho conforme está na sua mente, na sua cabeça. Não, a proposta foi, ó, está aqui.
Está escrito. Está aqui os termos. Está colocado para você conforme é. Você concorda? Você disse amém, eu disse amém. Nós falamos agora somos evangélicos. Agora somos de Cristo. Agora seguimos as Escrituras, proclamamos as Escrituras. Então, como povo de Deus, mulher de Deus, nação escolhida, né, povo eleito, devemos andar conforme as Escrituras dizem, irmãos. E se nós sairmos das Escrituras, muitas pessoas falam assim, mas então Deus é carrasco? Quando a pessoa se desvia do caminho, Deus ama ela da mesma forma, e Ele quer, e a vontade dele, segundo as Escrituras, é que ninguém se perca, mas que todos venham chegar ao conhecimento da verdade. Mas quando você chega ao conhecimento da verdade, você fecha um negócio, você cega, você fecha, lavra a Escritura, né? Você assina o contrato, você decide então viver segundo o que está escrito nas cláusulas, né? Você então aceita as cláusulas. E a partir dali do amém, do aceita Jesus, do batizar nas águas, do declarar a quem quiser ouvir que você agora é cristão, que você é evangélico, que você proclama a palavra de Deus, vive segundo as Escrituras. Quando você faz tudo isso, você está assinando um contrato, irmãos, com Deus, com Cristo. Deus fala agora que Ele tem obrigação com você. Ele tem agora obrigação com os seus. Hã? Agora, Ele tem, depois de tudo isso, as claras, né? Que é o Evangelho, que é o aceitar Jesus, que é o conhecer a palavra, que é Deus mostrar a verdade do Evangelho para nós, sabermos que não é tão fácil quanto muitos pregam, que seguir o Evangelho não é para qualquer um, não é uma coisa, não é uma brincadeira fácil de se fazer. Quando nós fechamos esse combinado, né? E nós, por algum motivo, desviamos das cláusulas, desviamos do caminho, faltamos com algum termo, nós damos o direito para que nós sejamos cobrados por Cristo, cobrados por Deus. Eu penso aqui, irmãos, quando a pessoa é chamada para um ministério, que nem um pastorado, né? A pessoa é chamada para pastorear, sim ou não? Então, quando ele começa a pastorear uma igreja e etc., ele sabe que não vai ser fácil. E não é fácil. Não é uma coisa simples. Vou simplesmente abrir uma igreja. Tem gente que leva assim, tem gente que fala, tranquilo, vou pastorear a igreja aí, tá tudo certo, vai dar tudo certo e seja o que Deus quiser, né? E abre como se fosse uma coisa tão simples. Mas, irmãos, tem todo um compromisso nisso, né? Tem todo um tratar, tem toda uma cláusula, tem todo um seguir. Uma das coisas, irmãos, que eu vejo para quem tem que e aceita os termos, né, do combinado, e abre uma igreja e aceita o chamado de pastor, aceita o chamado de líder, aceita o chamado de uma missionária e tudo mais, a primeira coisa que ele tem que aceitar, que ele não vive mais para ele. E é fácil isso? Lógico que não. Agora ele vive para servir, irmão. Então, na hora de se tomar algumas atitudes, você tem que pensar 10 vezes antes. Na hora de pensar em não quero mais saber disso, você tem que pensar 10.000 vezes antes, porque pessoas têm você como espelho. Pessoas têm o líder como espelho, o pastor como espelho, a missionária como espelho. E o desviar a bispa, né, a apóstola, o apóstolo, tantos nomes hoje em dia, mas o que eu quero dizer, o povo tem aquele homem como espelho.
Então ele já não tem mais o luxo de eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber do evangelho. Eu não quero mais saber dessa coisa. Eu vou desviar, eu vou sair. Ele não tem mais esse luxo de simplesmente não quero mais. Foi combinado, irmãos. Não sai caro. Quando ele foi chamado para essa obra, chamado para esse compromisso, chamado para essa grande obra, né, para esse grande compromisso, que não é uma coisa fácil, é uma coisa séria. Quando você foi chamado para ser missionária, não é uma brincadeira, é coisa séria. Você já perde um monte de coisas que você poderia fazer que não ia afetar ninguém. Mas agora, como missionária, o que você faz afeta pessoas. As suas decisões, até os seus conselhos, muda a história de vidas. Então, você não tem mais o luxo de falar, eu não quero mais saber do evangelho. Eu não quero mais saber de Cristo, eu estou cansado, não tem mais esse luxo. Você que é um pastor, que é um líder, que é um apóstolo, né? Que é uma autopatente na parte evangélica, né? No gospel. Você que é um músico conhecido, uma pessoa que influencia, você já não tem mais o luxo de falar, eu não quero mais saber. Porque tudo que você fizer depois que você aceitou essas condições, e Deus vai fazer a parte dele. Porque a Bíblia fala que se ele chamou, ele se responsabiliza, irmãos. Então, Deus te leva do anonimato ao conhecido, daquele que ninguém sabia quem era, à pessoa que todos sabem quem é. Deus te coloca um projeto na mão, Deus te dá uma igreja grande, Deus te dá pessoas na mão. E simplesmente você acha que tem o direito, não tem direito nenhum, nem de desviar, irmãos. Você não tem mais direitos. O que foi combinado não sai caro. Deus perguntou, você quer? Você disse, quero. Eu vou te colocar no patamar. Essa é a promessa de Deus. Eu vou te fazer de degrau em degrau, de vitória em vitória, né? Vou te fazer prosperar, ser conhecido, vou explodir teu nome na terra. Não sei quantas profecias que você que está me ouvindo já ouviu Deus falar. E Deus vem cumprindo e vem fazendo e tudo mais. E você acha que por algum motivo, por alguma tristeza, não sei o que aconteceu, você acha que você pode simplesmente não quero mais. Você não tem esse direito, nem eu. Não temos mais direito. Eu costumo dizer que nem o mundo nos quer mais. Somos marcados, irmãos. Então tem vida de pessoas, irmãos, que fica rodando, 40 anos no deserto, 40 anos sofrendo, 40 anos nada acontece, nada vai, nada flui, nada anda. Sabe por quê? Porque ela não quer aceitar o chamado. Ela já fechou um contrato. Ela aceitou o chamado. Deus falou que tinha uma obra na vida dela. Ela falou, eu aceito, eu quero, eis-me aqui. E quando ela falou, eis-me aqui, ela assinou o contrato. Então não está caro, não sai caro. Foi o contrato que você assinou. Então Deus vai te cobrar daquilo que você combinou com Ele. Mas espera aí, pastor Jas, como assim? É assim, irmãos. Não é que Deus seja ruim. E nem que a palavra de Deus parece uma coisa meia carrasca. Nossa, mas então Ele vai me cobrar? Vai cobrar. E Ele não vai te cobrar de nada que você já não tenha combinado. Quem está faltando com a cláusula, quem está faltando com aquilo que foi combinado, quem está dando uns passos atrás, quem está querendo sair fora, é você, não é Deus. Deus continua cumprindo o que foi combinado. Aleluia. Deus continua te abençoando, guardando os seus, guardando a sua família, fazendo você abençoado na terra, te livrando, te guardando, te protegendo, dando ordem aos anjos a teu respeito. Deus continua fazendo através das tuas mãos cura, fazendo através do teu louvor pessoas ser libertas, saradas, tantas coisas, tantas maravilhas através do teu louvor, através da tua pregação, através da tua imposição de mão, através da tua oração, através daquilo que Deus te usa como profecia. Deus tem cumprido a parte dele, e você quer simplesmente afastar, não quero mais, não dá mais. Como não dá mais? Eu estou falando dessa parte, e tem a outra parte, que muitos estão no evangelho, mas não querem o evangelho mais. Eles querem andar conforme a vontade deles, irmãos. Trazendo a sua vontade, o seu querer, a sua forma de ver as coisas para dentro do evangelho. Ou seja, querendo transformar o que está escrito. Já está escrito. Já foi combinado.
A cláusula já está lá colocada, cada uma bonitinho. Foi combinado com você, foi dito para você, foi falado para você. Ó, não vai ser fácil, não vai ser uma coisa tranquila. Vai ser perseguido, vai ser caluniado, mas olha, fica tranquilo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Então, irmãos, o que acontece? Muitos estão dentro do evangelho, estão na igreja, estão lá, vivendo na igreja. Mas eles não querem aceitar mais as cláusulas. Aí eles criaram uma alternativa paralela. Criaram uma alternativa a seguir diferente. Ou seja, eles tentam, de uma forma, vamos dar um jeitinho, né? O tal do jeitinho brasileiro. E aí o que acontece? Aí eles caem no erro. Qual que é o erro, pastor Jacques? O erro é que Deus não vai mudar o que está escrito. Ele vai fazer acontecer o que ele escreveu, que está escrito. E ele deixou escrito para que você e eu tivéssemos conhecimento do que ele vai fazer. Não tem como nós chegarmos para Deus e dizer: Deus, você me enganou. Você não disse que era assim. Não tem como. Ele já deixou escrito. Eu vou pedir para minha esposa, mandei o link aí no WhatsApp. Por favor, compartilhe aí também. Amada, em nome de Jesus, me ajuda nessa parte aqui que eu estou meio sozinho aqui. Tá? Distribuiu. Bom, por favor. Então o que acontece? Ele deixou escrito. Ele combinou com você. Ele trouxe todas as claras, né? Ele mostrou como seria, da forma que seria. Hã? Ele não te enganou. Ele não falou assim, não, peraí. Não é bem assim. É da forma que Deus escreveu, passou, ensinou a salvação. Entende? É do jeito que Deus escreveu, propôs, conversou, ensinou, né? Mostrou para você e para mim. Então, combinado não sai caro, irmãos. Foi lavrada uma escritura, colocados os termos, as cláusulas foram apresentadas. Então você que é um líder, você que é um pastor, você que é uma bispa, um bispo, um apóstolo, uma missionária, um missionário, um evangelista, enfim, um homem de Deus, né? Você que já exerce um cargo eclesiástico, né? Você que já está num patamar de ensino, você que já influencia pessoas. Você não pode simplesmente trazer um mundo para dentro da igreja e ensinar que a igreja é igual ao mundo. Você não pode fazer isso. Irmãos, olhamos para dentro da igreja nos dias de hoje, nós praticamente não conseguimos discernir a olho nu qual é a diferença da igreja e do mundo. Porque parece que os costumes do mundo, a forma de andar no mundo, está dentro da igreja. Irmão, se você falar com uma pessoa do mundo, né, uma pessoa que não é evangélica, vamos colocar dessa forma, uma pessoa que não professou a fé, que não é evangélica, que não é convertida, que não segue as coisas de Deus, que não segue as escrituras, se você conversar com ela, você vai ver que várias coisas que ela faz, o dia a dia, até os pecados que comete, para ela é natural, é normal. Porque ela vive aquilo que é o contrato do mundo. Então, dentro daquilo que o mundo faz, ela está dentro do padrão. Não tem nada de errado na mente dela, porque ela segue aquilo que o mundo propôs. E ela segue o mundo, então ela está no mundo. Ela não confessou nenhuma regra, nem assinou nenhum contrato conosco, com Cristo, com as escrituras. Então ela vive conforme o mundo
propôs e ela aceita as regras do mundo e ela abraçou o mundo e ela está vivendo aquilo que ela vive no mundo. Então nós evangelizamos dizendo, ó, essas regras que você vive não é legal, né? Tá contra os preceitos de Deus e sabe, eu te convido a conhecer as coisas de Deus e você começa a evangelizar e pregar e falar das coisas, das bondades de Cristo, que Cristo morreu na cruz, que Ele veio para salvar nós de todo pecado, todo engano, né? Que Ele tem uma vida melhor e a pessoa vai ouvindo sobre a pregação do Evangelho. E a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela chega ao conhecimento da verdade e a verdade liberta ela da escravidão do pecado, né? Das trevas do mundo, né? Porque o pecado, na verdade, é aquilo que ela faz contra as coisas que Deus deixou como regra. Mas como ela não conhece, para ela está andando corretamente, conforme as regras que ela está vivendo, que é o mundo. Tranquilo aí. Né? Mas a partir do momento que ela aceita as escrituras, entende, aleluia, né? Entende qual é as condições, né, de viver com Cristo, qual é a visão bíblica para a pessoa estar vivendo com as coisas de Deus e as condições que Deus propôs. Quando ela entende, estando no mundo, entende, vem para Cristo, né? Vem do mundo para a igreja, e ela entende as escrituras, ela tem que viver aquilo que as escrituras ensinam. A paz do Senhor, meu pastor Nelson Cunha, estamos aqui, dando glória. Seja bem-vindo, meu pastor, em nome de Jesus. Estamos falando aqui um pouco do que foi tratado não sai caro, né? Do que foi combinado não sai caro. Então a pessoa foi instruída pela palavra, foi instruída o que é Cristo, o que é servir a Deus, o que é estar com Cristo, o que é seguir o Evangelho, será perseguido, será caluniado, sabe? Passarão estreito e tudo mais, mas a Bíblia diz que fica tranquilo que eu venci o mundo, vocês também vão vencer, e Deus fala que a porta é estreita daqueles que querem ter a vida eterna, mas larga a porta que conduz ao caminho da perdição. Enfim, Deus vem ensinando dentro da palavra todas as coisas, nas escrituras, na Bíblia. Então a pessoa sai do mundo, que é uma proposta que ela vivia, que para ela no mundo, quando ela não conhecia a Cristo, era o melhor, era o tratado, era o combinado. Então ela vivia as coisas do mundo, para ela era a regra do mundo. Mas quando ela vem para Cristo e aceita as regras que é colocado segundo as escrituras, segundo o chamado de Deus, e a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então ela tem que agora seguir as coisas que Cristo vai propor. Porque agora a cláusula, né? O contrato que ela assinou, lavrou a escritura, né? E tudo mais é segundo o que está escrito na palavra, é segundo os mandamentos que Cristo deixou para que nós seguimos, a sã doutrina. Então ela não pode querer viver as coisas que ela vivia no mundo dentro da igreja, porque a regra da igreja, a regra das escrituras, a regra de Cristo, a regra de seguir a Deus é outra escritura, é outro documento. É outra vida, é uma vida transformada, uma vida modificada. E aí, o que acontece? A vida modificada é de dentro para fora, irmãos. Então não tem como eu vivia no mundo de um jeito, querer na igreja trazer todos os meus costumes mundanos para dentro da igreja e adotar os meus costumes do mundo dentro da igreja. O que foi combinado não sai caro. Se você aceitou a Cristo, aceitou as condições de Cristo, né? Aceitou o chamado como missionário, missionária, pastor, líder, hoje tem apóstolo, tem bispo, tem um monte de coisa. Se você aceitou o chamado, você tem que aceitar as regras do chamado. Você lavrou uma escritura, fez um contrato, é combinado e é assinado por sangue. A Bíblia fala que foi assinado com preço de sangue. Sangue de quem? Sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então as regras já tá decretadas. Se você aceitou vir, você tem que aceitar a regra. Não pode trazer as regras do mundo.
Não pode ser igual ao mundo, não tem que ser igual ao mundo. A Bíblia fala, se você verdadeiramente resolveu seguir a Cristo, você vai ser inimigo do mundo, irmãos. E todo mundo quer ser amigo do mundo. Nós que decidimos, que aceitamos, né, o chamado, às vezes nós queremos ser amigo do mundo, aceitar o que o mundo faz, deixar para lá ser o corretamente perfeito, né, o politicamente correto. Ah, não vou falar nada não, não tem nada a ver comigo. E a gente deixa de pregar a verdade, falar a verdade, porque a Bíblia fala que a verdade vos libertará. Como que vai libertar? É outra coisa. A Bíblia também fala que aonde está o pé daqueles que levam as boas novas? Hã? Aonde está aqueles que levam as boas novas? As verdades das Escrituras. Aonde estão os atalaias? Aqueles que falam como João Batista. Uma vez eu vi um irmão, irmãos, dizer para mim assim, o João Batista podia ter ficado na dele, que ele não tinha perdido a cabeça. Quem fala demais perde a cabeça. Olha que absurdo. Eu vi de um crente, de 30 anos de crente. Porque já não tem mais o evangelho como prioridade. Tá no evangelho e quer desistir dele. Tá no evangelho, mas não quer mais saber dele. Nós, depois de certo grau dentro da igreja, certa posição, não temos mais o direito nem de desviar, irmãos. No mundo não quer mais. Nós pode desviar, mas vai ficar rodando 40 anos no deserto, rodando, nada vai acontecer. Por quê? Porque nem o mundo quer mais. Tem hora, tem posição, sabe, missionária, pastor, líder, apóstolo, apóstola, pregador, músico conhecido, influenciador do evangelho, que não tem mais direito de desviar. Não tem mais o direito de se afastar, porque ele influencia pessoas. Só de ele pensar, ele pode estar numa frase, num pensamento, num dito, numa pregação, ele pode levar um monte de pessoas para o inferno. Ele já não tem mais direito de pensar em desviar, de afastar do evangelho. Ele assinou a escritura. O que foi combinado não sai caro. Já está combinado. E ele tem que cumprir. Porque Deus deu a unção, Deus deu poder, Deus deu autoridade, Deus deu a revelação, Deus deu a unção no louvor, Deus deu a unção na palavra, Deus mudou a vida, Deus deu um lar abençoado, Deus deu tudo, cumpriu a parte de Deus. E nós cumprimos o que com Deus nesse documento, nessa escritura? Cumprimos o que nas cláusulas que foi nos dada? Aceitamos. Dissemos, eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Fechamos o documento. Está tudo combinado. Então não temos mais o direito, irmãos, de se afastar do evangelho, de se afastar das coisas de Deus. E também não temos o direito de trazer as coisas de lá de fora para dentro da casa do Senhor e fazer conforme nós queremos. Muitas igrejas andam e você olha assim de fora, de longe, você fala assim, bom, é igreja ou é mundo? Mas é tudo igual, é o mesmo pensamento. Mas os que estão lá pensam igual ao mundo e agem como o mundo age. Mas não é para ser diferente? Mas não é. Na prática não é. Mas a proposta de Cristo é que seja diferente. Uma nova criatura, um novo pensamento, uma mente transformada. Uma mente de Cristo, uma mente renovada. Já não andas mais em trevas, mas agora anda em luz. Sim ou não? Então, é uma reflexão nessa tarde. Falei que ia fazer rápido, já estou terminando. É uma reflexão. O que foi combinado não sai caro, irmãos. Só que na hora que Deus for cobrar o que foi combinado, você não vai ter o direito, nem eu ter o direito, de falar, mas nossa, como Deus é ruim. Nossa, que absurdo, Deus é carrasco. Não tem essa conversa. Ele vai cobrar o que está escrito, ele vai cobrar o que foi combinado. Se você fecha um negócio com alguém, combina todas as coisas, monta uma empresa, vai, e aí tem os sócios, combinou as cláusulas, está tudo certo, todo mundo assinou. E alguém faltar, alguém não cumprir o que está escrito lá, ele não vai ser cobrado? Se ele não cumprir as regras que foi determinado, não vai ser cobrado?
Se você não cumprir as regras que foi determinado na sua empresa, que tem regras, você não vai ser cobrado pelo seu encarregado, pelo seu líder, pelo seu diretor, enfim, por aquele que é superior. A mesma coisa é Deus. Você combinou com Deus, você aceitou a Cristo, você aceitou o chamado, você aceitou o chamado de ministro, você aceitou o chamado de liderança. Quando você faltar com a regra, quando você não cumprir o que foi combinado, Deus vai cobrar você, Deus vai cobrar a mim. E não é porque Deus é ruim, Deus está cumprindo o que foi escrito. Porque a parte dele ele está fazendo. Pense um pouquinho e reflita. Você está fazendo a sua parte? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou querendo fazer as coisas que o mundo faz dentro da igreja? A regra do mundo é uma. A regra de Deus é outra. E não adianta. No mundo, namorar 2, 3, 4, 5 mulheres é normal. É até natural. Tem mulher que aceita o marido sair o fim de semana e voltar no outro. Não tem problema. Tá tudo combinado. É mundão. Mas na igreja isso não é. Isso não existe. Tá fora da regra. Tá fora do dito. Tá fora do combinado. Aqui é uma esposa. É para o resto da vida. Lá no mundo não. Lá você troca de mulher a hora que você quiser. Porque lá é a regra deles. E conforme eles querem viver, eles vivem. Tranquilo, eles vivem conforme querem, eles estão mudando. Mas quando você sai do mundão, vem para cá, dentro da igreja não é assim. Você tem que cumprir a regra de Cristo. Não é trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Não tem como. Não conjumina, não encaixa. As regras do mundo são regras do mundo. Veio para Cristo, é as regras da palavra de Deus. É as regras das Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração, já estamos terminando. Deus, obrigado por esta live, que o Senhor possa estar alcançando muitas vidas, que o Senhor possa tocar no coração de cada um que vê, para compartilhar e dividir esta palavra, essa reflexão. Que o Espírito Santo, o Senhor, possa estar falando melhor aos corações, aquilo que eu não consegui transmitir, aquilo que eu não consegui falar, mas aquilo que o Senhor colocou nos meus lábios, sejam tocados os corações, e que cada um venha entender melhor, através do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor está falando conosco nessa tarde de domingo. Deus abençoe, meu Deus, a cada um. Que o Senhor abençoe a cada um, né? Que o Senhor esteja abençoando a nossa ida até a igreja, hoje é Santa Ceia, que o Senhor esteja no louvor, esteja na palavra, esteja na ceia, esteja no culto, que nós possamos sentir a Tua presença real. Meu Deus, que nós possamos ser impactados pelo Teu Espírito Santo, e que saímos de lá renovados, transformados, cheios da Tua presença, para a glória do Teu nome. Guarda nossa ida, nossa vinda, nos protege, nos livra de todo o mal, guarda-nos dessa doença, desse Covid, dessa pandemia, nos livra, nos protege a nossa casa, nossos filhos, nossa família, para a glória do Teu nome, a família dos ouvintes, daqueles que estão aí presentes, que o Senhor esteja entrando na casa de cada um, meu Deus, dando vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo. Obrigado, meu Deus. A paz do Senhor Jesus para vocês, que vocês tenham um culto maravilhoso, um término de domingo maravilhoso, que vocês possam procurar uma casa, né? Uma casa de oração, uma casa que fale da verdade, da palavra de Deus, para que você possa ouvir a verdade, né? Das Escrituras, e que você seja realmente tocado pelo Espírito Santo, que você tenha essa experiência de saber e entender quem é o Espírito Santo, tá? Quem é Deus, quem é Jesus, né? Que Deus tenha essa intimidade de se apresentar a você, que você possa dizer, eu conheci, não somente de ouvir falar, mas de com Ele andar. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.